É um grande privilégio estar aqui com vocês. E é sempre uma responsabilidade solene ensinar sobre oração. Sabe, ensinar sobre oração pode ser algo bastante difícil, porque acho que todos nós às vezes podemos aparentar ser algo que não somos, como se tivéssemos uma fachada de grandeza, quando na verdade é apenas isso, uma fachada. Na minha própria vida, a oração tem sido muito importante, mas sempre me vi como alguém bastante fraco em oração. E eu sempre me lembro de uma coisa. Há apenas um herói nesta história, e esse herói é Jesus Cristo. Não existem grandes homens de Deus. Não existem grandes homens de oração. Existem apenas homens pequenos, fracos e sem fé diante de um Deus grande e misericordioso que lhes concedeu graça. Por favor, lembrem-se sempre disso, sempre. Apenas um herói nesta história, Jesus Cristo. Com os poucos minutos que temos, vou ler algo e depois passarei para Lucas. Mas quero ler um trecho dos Cânticos do Servo que nos revelam muito sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E vou apenas ler um versículo em Isaías 42, versículo 1. Eis o meu servo, a quem eu sustento. Jesus. É Deus encarnado? Deus que se fez homem, mas ao se tornar homem, ele abriu mão de muitos dos privilégios e prerrogativas da sua divindade. Ele era verdadeiramente um homem e fez o que fez como homem, no poder do Espírito Santo. Ele precisava ser o último Adão. E como o último Adão, ele teve que conquistar para o seu povo. E ele conquistou para o seu povo, tendo vindo em um corpo, na semelhança da carne pecaminosa, não um corpo pré-queda de Adão, mas um corpo que, embora incorruptível, sofreu todas as consequências da queda, as fraquezas, a dor, o sofrimento, a tristeza e que podia ser tentado. E ainda assim diz que Deus o sustentou. Muitas vezes temos medo de pensar assim porque há muitos ataques à sua divindade. Mas vemos que ele era um homem. E Deus o sustentou. Tomou-o pela mão, o Espírito o capacitou. Veja, nós tínhamos um pai que caiu, Adão. Precisávamos de um irmão. Quem poderia conquistar, quem era verdadeiramente homem, esse era Jesus Cristo. E assim, precisamos manter isso em mente quando adentramos os Evangelhos e observamos sua vida de oração. Ele não orava apenas por ser espiritual, nem só para demonstrar devoção, mas porque realmente necessitava da oração. Ele precisava da oração. Pois ele deveria vencer como o último Adão, vencer como carne da nossa carne e osso dos nossos ossos, para depender unicamente da força de seu Pai e do poder do Espírito Santo. E dessa forma, ele pode ser nosso exemplo. Ele pode ser nosso exemplo. Seu problema nunca é ser fraco demais. Na verdade, Deus, o que Ele faz em nossa vida, desde o momento em que nascemos de novo até o momento em que morremos, é trabalhar constantemente para criar fraqueza em nós. O problema não é que você seja fraco. O problema é que não sabemos o quão fracos somos, porque essa fraqueza nos levaria à oração, assim como ser verdadeiramente encarnado levou o nosso Salvador. A oração. Quando chegamos a Lucas, capítulo 11, versículo 1, aconteceu que, enquanto Jesus orava em certo lugar, após terminar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João também ensinou aos seus discípulos. Sabe, acho incrível que em nenhum momento eles tenham vindo ao Senhor e dito: ensina-nos a expulsar demônios. Eles nunca vieram ao Senhor e disseram: ensina-nos a pregar. Eles nunca vieram até ele e disseram:
ensina-nos a andar sobre as águas. Mais uma vez, eles lhe pediram: ensina-nos. E era para orar. Eu tenho que acreditar, e o contexto indica, que foi porque ele orava como ninguém que eles já tinham ouvido orar. Ninguém. Agora, se Deus encarnado, esse homem perfeito na economia da nossa redenção, era necessário que ele fizesse o que fez, no poder do Espírito Santo como homem, recorrendo à força do Pai. Quanto mais isso é uma necessidade para nós. Agora, eu não tenho tempo para entrar em muitos detalhes. Muita doutrina sobre oração, talvez eu ensine sobre oração esta semana, mas quero contar uma ilustração que espero que não é tão incomum assim. É até um pouco engraçado. Mas a razão pela qual eu conto isso é que ficou na minha mente desde o momento em que vi pela primeira vez o que vou ilustrar para vocês. Morei no Peru por muitos anos e lá tem ondas grandes. Então alguém me convenceu: você precisa aprender a surfar. Então eu disse: olha, se você encontrar uma praia onde as pessoas estejam vestidas, eu topo tentar. E aí eu tentei. Não deu nada certo. Primeiro, alguém devia ter me avisado que bandeira vermelha significa não entre na água, é perigoso. Mas eu entrei na água mesmo assim. Eu já tinha tentado surfar em outros dias, então entrei na água confiante de que não ia morrer. Quando cheguei lá, percebi que estava encrencado. Estava muito encrencado mesmo. Eu só ficava rezando para não ir parar no Japão saindo da América do Sul. Eu estava sendo puxado para fora e estava com muito medo. Aí ouvi um barulho atrás de mim. Parecia o grunhido de um leão marinho bravo, porque tinha um monte deles por lá. E isso me deixou ainda mais apavorado. Mas quando me virei, vi que não era um leão marinho. Era um rapaz. Devia ter uns 20 anos. Mas era um cara bem pequeno, mais ou menos desse tamanho. Ele estava agarrado a uma prancha de bodyboard e dava para ver o terror estampado no rosto dele. Ele já tinha sido derrubado da prancha algumas vezes. Ele tinha conseguido voltar para cima da prancha. Ele estava prestes a se afogar. Ele estava apavorado. Então eu pensei, bom, vou pegar minha prancha, chegar perto dele e agarrá-lo. Mas algo me impediu. E me dei conta, sabe? Eu tinha ouvido todas aquelas histórias. Eu sou 2 vezes maior que ele, mas se ele me agarrar, vai me matar. Ele vai afogar nós dois. Então fui lá e chamei uns surfistas que realmente sabiam o que estavam fazendo. E falei, por favor, tem um cara se afogando ali. E vi a cara deles quando chegaram perto dele. Quer dizer, eram caras experientes e dava para ver o medo no rosto deles quando se aproximaram. Olha, eram todos jovens, atletas muito bons, surfistas experientes, mas estavam com medo. E levou entre 20 minutos e meia hora para eles conseguirem trazer aquele rapaz para a praia. Agora você pergunta, por que estou contando essa história? Quero que você pense numa coisa. Eu provavelmente era 4, 5 vezes mais forte que aquele moleque. Todos aqueles caras eram muito mais fortes do que ele. Mesmo assim, se 3 desses homens tivessem pulado lá e tentado agarrá-lo sem pensar direito, ele poderia tê-los pego e afogado todos. Agora você tem que se perguntar, como ele faria isso? Como alguém com menos da metade do meu tamanho seria capaz de me afogar e a mais alguns homens? Seria a disciplina dele? Não. Seria a coragem dele? Não. Seria alguma força de vontade que lhe deu tanto poder para agarrar homens muito maiores e eles não conseguirem se soltar? O que era então? Era medo. De onde vinha esse medo? De uma total impotência. Esse jovem sabia. Ele não tinha absolutamente nenhuma capacidade de se manter vivo.
Ele estava prestes a se afogar. E por causa disso, qualquer pessoa que chegasse perto dele, ele agarraria com tanta força que nem com um pé de cabra conseguiriam soltá-lo. Não era sua força, não era sua disciplina, não era sua devoção, era sua necessidade. A necessidade o impulsionava. Ele viu a necessidade, viu o desamparo, viu que morreria a menos que alguém agisse em seu nome. Então era fraqueza. Uma descoberta de fraqueza, de necessidade completa e absoluta. Agora, conforme tenho estudado, realmente não gosto da maneira como falamos sobre os homens de Deus hoje em dia. Sinceramente, isso me dá náuseas. Ele é um grande homem de Deus. Ele foi um grande homem disso. Ou ela foi uma grande mulher daquilo. Eu simplesmente não acredito nisso. Por que algumas pessoas tinham vidas de oração tão extraordinárias? Era por causa da força de vontade delas, da disciplina, da devoção, da piedade. Não. Parem de exaltar as pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que era isso. Eles reconheciam sua própria necessidade. Eles percebiam que eram os mais fracos da ninhada. Eles foram os mais humildes a entrar na sala. Perceberam que não tinham absolutamente nada. Entenderam que se Deus não agisse em seu favor, não haveria esperança. E foi isso. Foi exatamente isso que fez a diferença. Entende? É por isso que não quero que ninguém olhe para os outros e pense: nossa, eles são tão espirituais, são tão isso, são tão aquilo. Não. E se eles acham que são assim, não são o que você pensa que são. É necessidade, é fraqueza. É perceber: opa, espera aí. Nunca fiz nada além de fracassar por conta própria. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou. Não consigo fazer tudo, nem mesmo sair da cama. Mas Ele pode fazer tudo, e eu posso fazer tudo dentro do contexto da sua vontade quando Ele está agindo. Veja, é isso que quero que você entenda. E eu acredito que Deus, o que Ele faz com uma pessoa, Ele não se preocupa em fazer o que nós achamos. Deus passa décadas tentando fazer uma coisa com um homem e uma mulher, cultivar a fraqueza, criar a fraqueza. Tudo que é colocado diante de nós que não podemos fazer, Senhor, desta vez você me deu uma montanha. Eu não posso. Cada uma dessas situações é para convencê-lo de algo que você já deveria ter entendido ao lidar com o menor dos obstáculos. Você não pode, mas Ele pode. Ele pode. Lembre-se disto. Deus sempre usa o menor da ninhada. Então, você vai derrotar os midianitas e encontra um rapaz escondido em um tonel de vinho, o filho mais novo da família mais humilde, da tribo menos importante. Ele recebe um exército que, embora seja grande em comparação com quem eles têm que enfrentar, não é nada. E Deus diz que é grande demais. É grande demais. Então, por fim, 300. E então, finalmente, não guardem as espadas. Eu só quero que vocês tenham alguns potes de barro com fogo dentro. Está vendo? Mate Golias com um menino e algumas pedras. Então, o que eu espero é que você simplesmente olhe para a sua vida. Você verá todas essas áreas. Você verá onde Deus tem trabalhado continuamente em você apenas para torná-lo fraco. J.I. Packer tem um livro sobre fraqueza e há um filme introdutório. Não sei quantos de vocês já viram. Algum de vocês conhece o livro e o que ele faz? O livro é sobre fraqueza. E você vê isso. O vídeo inteiro é esse senhor idoso, J.I. Packer, subindo degraus. Agora ele está tão frágil que mal consegue chegar lá em cima. E então ele vai e digita fraqueza. E é por isso que oramos. É por isso que oramos.